Fala pessoal, tudo jóia? Tranquilo? Bom, hoje eu tô aqui para responder para vocês 4 perguntas e elas foram as que eu mais respondi nos últimos meses. A primeira, o que é o manejo remoto? Segundo, será que resolve o meu problema? Terceira, como que isso funciona? E por último, quanto que custa? Então, vou responder essas 4 perguntas para vocês de forma bem prática e bem objetiva. Então vamos lá. Pessoal, o manejo remoto é um aplicativo multiplataforma, ou seja, ele é totalmente digital. E, claro, esse nome digital às vezes assusta, né? Pode causar um pouco de confusão, mas eu garanto para vocês que é a coisa mais simples do mundo, tá? Ele é dividido em 2 ambientes, ou seja, você pode acessar pelo celular, tá? E pelo computador. Esse que é o processo do manejo remoto, que vai te ajudar aí a organizar o dia a dia da operação, o dia a dia da fazenda, específico no manejo de pasto. Então, isso é o que é o manejo remoto. Agora, segunda pergunta. Resolve meu problema? E aí eu te pergunto, qual é o seu problema? O que você busca? Você sabe aonde você está? Você sabe até onde você pode chegar na sua fazenda, na sua operação do dia a dia? E, se você já tem um planejamento, você está conseguindo colocar ele em prática? Então, pare aqui o vídeo um pouco, reflita sobre isso, porque se você não está entendendo aonde que você está e qual que é o seu potencial, qualquer caminho vai servir. Bom, mas para não ficar uma resposta assim tão aberta, eu quero responder essa pergunta dizendo que, atualmente, o manejo remoto já está em 7 estados e, inclusive, na Bolívia, em diversas fazendas lá. São mais de 48 mil hectares de pasto sendo monitorados e aproximadamente 42 mil cabeças de animais sendo acompanhados. E todos esses clientes, uma coisa interessante entre eles, todos buscam melhorar a sua atividade, seja a fazenda, a consultoria ou mesmo a venda de seus produtos. Sim, desses clientes aqui que vocês estão vendo nesse mapa, temos 3 tipos aqui. Tem fazendas, existem consultores autônomos e empresas que fabricam e vendem insumos pecuários. E aqui eu aproveito para compartilhar com vocês alguns feedbacks que a gente recebeu ao longo do tempo. Nesse primeiro aqui, certo? É uma fazenda na Bolívia que ressalta essa importância de se manejar de forma sustentável as pastagens, ou seja, respeitando a dinâmica do pasto e sempre que possível entendendo que o pasto consome nutrientes do solo e por isso é preciso acompanhar e repor quando precisar. Aqui nessa primeira imagem percebemos aqui que ele tirou uma foto de drone mostrando o vizinho dele e do lado esquerdo mostrando a pastagem dele. E aqui nesse meio ele demonstra esse comentário dizendo que sim, é possível fazer um bom manejo, mas obviamente não é fácil, mas é possível. E no último aqui ele ressalta as pessoas que estão ajudando e somos uma dessas pessoas que vem ajudando eles a controlar o manejo das pastagens. Óbvio, a pecuária não é feita sozinha. Então, sim, existem várias pessoas que ajudam, mas aqui o aplicativo Manejo Remoto ajuda eles no dia a dia a colocar em prática o potencial que a fazenda tem. Nesse outro caso aqui, ressaltamos também uma fazenda, essa aqui é no Brasil, e depois que começou a usar o manejo remoto, ele conseguiu organizar a operação dele. Inclusive, até conseguiu bater recordes de ganho de massa diária, certo? E, claro, apenas respeitando as alturas de entrada e saída do pasto. A qualidade aumentou e, inclusive, ele conseguiu até aumentar aqui o seu GMD. E, claro, existem aqui vários outros feedbacks de fazendas, claro, mas esses aqui eu trouxe porque eles compartilharam, eles foram expostos nas redes sociais. Por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E claro, aqui por último, a Premix, que é uma empresa que viu no manejo remoto uma ferramenta que pode ajudá-los aqui no ótimo trabalho que eles já estão fazendo. E claro, aproximando cada vez mais as relações entre os clientes que usam seus produtos. Então, agora é contigo. Resta saber, refletir sobre as perguntas do início e entender qual é o seu potencial, para onde você quer chegar. Mas saiba que o manejo remoto está aqui para te ajudar. E aqui, terceira pergunta. Como que ele funciona? Bom,
Essas 4 imagens aqui representam como o fluxo funciona aqui do manejo remoto. Primeira coisa que você faz é desenhar as áreas de pastagem e as espécies de forragem. E eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática como que funciona, tá? Vou clicar aqui do lado. Isso aqui que vocês estão vendo é uma conta, um usuário que a gente tem aqui para mostrar e demonstrar a plataforma, tá? Então aqui, primeira coisa que você faz quando cria uma conta no manejo remoto, você vai adicionar uma fazenda. Você pode ser um fazendeiro, ou um consultor, ou inclusive uma empresa. Então, essas 2 perguntas é o que vai separar aqui essas pessoas. Se você for um pecuarista de forma direta, você vai vir aqui, mesma titularidade. Ou seja, você vai cadastrar a sua própria fazenda. Agora, se você é um consultor, nesse caso inicial, quando você clicar em adicionar fazenda, você vai colocar outra titularidade. Ou seja, você vai cadastrar o seu cliente. E em conjunto você vai cadastrar já uma fazenda nesse mesmo processo. Cada cliente que você atende pode ter mais de uma fazenda, não tem problema, mas nesse primeiro momento você vai colocar o nome da fazenda, o nome do proprietário, o telefone aqui dele, tudo mais. E aqui, muito importante, o e-mail dele, certo? E você vai criar uma senha. E aqui embaixo você vai cadastrar uma dessas fazendas, caso esse cliente tenha mais de uma fazenda. Você vai cadastrar a primeira aqui agora. E esse cadastro, pessoal, existem aqui 4 possibilidades. A primeira possibilidade, talvez a seja mais fácil, é no caso da fazenda já ter um arquivo digital em formato KML com o desenho das áreas de pastagem. Nesse caso, é muito simples. Basta você clicar aqui do lado, clicar nesse botão e escolher o arquivo que está salvo no seu computador e subi-lo. Então é muito tranquilo fazer esse processo. Você pode clicar num arquivo KML então existente, clicar aqui em abrir e já vai aparecer lá o polígono certinho. Tá? E você pode ir fazendo isso de uma vez só ou em outros momentos, não tem problema. É bem tranquilo. Você vai adicionando as áreas ou mesmo você pode vir aqui e desenhar, caso a imagem de satélite te permita fazer esse processo. O importante é que nesse passo a gente precisa desenhar as áreas de pastagem e também a segunda coisa super importante, definir as espécies de forragem que estão em cada um desses piquetes, certo? Esse é o processo. Aqui nessa lista existem várias espécies de forragem, mas caso não tenha a que você tem aí na sua região, basta chamar a gente no WhatsApp que a gente adiciona, tá bom? Então é um processo bem tranquilo mesmo, pessoal. Vou colocar aqui. Depois que você faz todo esse processo inicial de colocar as áreas de pastagem e definir as espécies de forragem, basta clicar em cadastrar fazenda. Mas eu falei que existem mais 3 possibilidades. Segunda delas no caso da pessoa não ter, de fato, esses desenhos aqui da área de pastagem. Não tem problema, vocês podem usar a própria imagem aqui para fazer esse processo. Basta pesquisar o local, certo? O município da fazenda e se localizarem pela imagem. Ah, mas eu não tenho nem o desenho digital, a imagem de satélite aqui não está me permitindo desenhar. Como que eu vou fazer então esse processo? Aí entra o terceiro cenário aqui. Vai ter que fazer esse levantamento lá no campo, usando, obviamente, algum aplicativo que possa fazer essa coleta dos vértices dali dos piquetes existentes. Então, esse seria o terceiro ponto. E o quarto é aquele aonde a fazenda já tem um levantamento topográfico, mas não está no formato KML. Nesse caso, é só enviar o arquivo para a gente que o nosso time vai ajustar e vai deixar esse arquivo no formato que precisa ser para a gente cadastrar a fazenda aqui. O importante é que fique claro que temos um time preparado, disponível para a gente fazer esse processo de cadastro dos piquetes. Essa parte é fundamental e é o início de tudo, certo? Então, é muito tranquilo. Se tiver alguma dúvida nesse processo, basta chamar a gente. Beleza. Então, depois que é feito esse processo de desenhar as áreas de pastagem e cadastrar a fazenda, definindo aqui as espécies de forragem, a fazenda vai ficar mais ou menos desse jeito. Ela vai ficar cadastrada, certo? Mais ou menos assim. Você vai ter as áreas de pastagem, as espécies, a área aqui certinha. Se quiser, pode até agrupar por módulos, caso seja aí necessário, tá bom? É muito tranquilo. E agora, qual que é o próximo passo? Usar o aplicativo no dia a dia. E qual que é o objetivo dele aqui? Coletar as informações de campo. Essas 2 imagens resumem muito bem o dia a dia da fazenda.
Alturas de entrada e saída do pasto são super importantes aqui para a gente, para o aplicativo. E registro das quantidades de peso, posição dos animais ao longo do tempo. Então agora eu vou mostrar o aplicativo para vocês. Vou alternar aqui a tela e mostrar o aplicativo na prática, como que é feito esse processo de registrar, criar um lote animal, de registrar as alterações de peso dos lotes e também registrar as alturas de entrada e saída. Então vamos lá. Bom, depois então que você cadastrou sua fazenda, desenhou os piquetes e definiu as espécies de forragem, o aplicativo é por onde você vai acessar a mesma fazenda que cadastrou e começar a distribuir os lotes de animais nos piquetes que você desenhou lá no computador. Então, vou mostrar aqui para vocês a mesma fazenda que estava mostrando agora há pouco ali no computador. Fazenda Manejo Remoto. Vou acessar ela, ela vai carregar. Todos os piquetes que estavam ali anteriormente no computador estão aqui na tela do celular. Vou clicar em rebanho, vai aparecer aqui todos esses pinos. Cada pino desse representa um lote e uma categoria animal. Então, vou simular aqui com vocês a criação de um lote animal, por exemplo. Vocês vão perceber que vai criar um pino, eu posso movimentá-lo ele e posicioná-lo dentro dos piquetes que eu desenhei. Então, vou clicar aqui em próximo, vou dar o nome, certo? E nesse nome é aberto, vocês podem colocar o nome que quiser. A altura de entrada é muito importante para o aplicativo, para a gente conseguir entender, né, de fato, alguns parâmetros aqui que vão ajudar a gente a definir a capacidade de suporte, também as alturas projetadas do pasto. Então, nessa altura de entrada, é importante que vocês coloquem da melhor forma possível, tá? Obviamente, nosso objetivo não é inviabilizar a operação, mas recomendamos que seja feito um input de dados da melhor forma possível. Então, vou colocar aqui, teoricamente, uma altura de entrada que está agora no pasto ali, né, que estou colocando. Vou colocar a quantidade de animais, o peso médio desse lote, certo? Vou definir se é corte ou leite, qual que é a fase, certo? E qual que é aqui a categoria desse lote. E vou apertar salvar, beleza. Então agora eu tenho aqui um pino que eu acabei de criar, certo? Então esse é o processo de criação dos lotes. Quantas vezes eu precisar de fazer aqui, né, para distribuir os lotes animais nos piquetes, você vai fazer separando por categoria animal. Então se no mesmo piquete existir touro, vaca, bezerro, bezerra, você vai criando pinos aqui, pontos em cada local para fazer essa separação, essa organização de uma forma, né, melhor para todo mundo. Depois disso, o que o aplicativo vai fazer no dia a dia? Então você precisa de, no tempo, atualizar esses dados. Quais dados? Quantidade dos animais, o peso dele, né? Toda vez que você vai, aparta, passa numa balança, você pode vir aqui e atualizar o peso, tá? Então vou simular aqui com vocês uma alteração de quantidade. Vou clicar no lote, vou apertar em quantidade e vou diminuir aqui, por exemplo, né, para 152, por exemplo. Então ele vai diminuir a quantidade de animais aqui. Beleza. Peso. Vamos pensar que eu pesei, tem uma nova pesagem aqui, né? Vou colocar um novo peso e apertar salvar. Bem tranquilo. Terceiro cenário, troca de piquete. Clicando em cima, basta você apertar nesse botão aqui embaixo, reposicionar, tá? E eu vou levar o lote agora para outro piquete. Clico em próximo e coloco aqui. Qual que é a altura de saída desse pasto? Basta você colocar. Qual que é a altura de entrada do piquete que eu estou levando? Basta colocar aqui. Se quiser anotar uma informação, né, pode colocar aqui também. E aperta salvar. E o pino já ficou ali, né? O lote ficou no piquete da frente. Maravilha. Essas outras opções aqui, confinamento, venda, remanejo, elas servem, né, caso no dia a dia você faça de fato essas operações aqui. Então, se você quiser confinar alguma parte ou o lote inteiro, basta clicar nesse botão e informar aqui os dados da forma que você precisar. Se você quiser vender alguma quantidade de animal ou o lote inteiro, também é o mesmo processo, basta preencher esse local. E aqui serve para você transferir animais entre categorias semelhantes. Então, clicando assim, faz essa linha, você aperta em próximo e estabelece a quantidade de animais que vão ser transferidos de lote em lote. Ou, se você quiser unir lotes, basta clicar em remanejar o lote inteiro, preencher a altura de saída e apertar salvar. É bem tranquilo. E aqui a exclusão, ela serve para aqueles casos onde os animais ou morrem, ou são vendidos, ou são transferidos da fazenda de alguma forma. Então, basta você colocar aqui, selecionar qual opção, qual o motivo dessa exclusão, certo?
ou o lote inteiro aqui, informar a altura de saída e apertar salvar. É bem tranquilo. Então, no dia a dia, o aplicativo são essas funções e operações que podem ser feitas aqui, tá? Voltando, vocês também têm uma lista onde demonstra estimativas de capacidade de suporte, que o aplicativo só consegue fazer caso você faça todo esse processo até agora. Cadastrar os piquetes, definir as espécies, no dia a dia usar o aplicativo, informando essas alturas de entrada e saída, certo? As atualizações de peso, de quantidade, da forma mais correta possível. E aí, depois de um tempo, o aplicativo começa a te sugerir dias de suporte. Ou seja, você vai saber quantos dias cada piquete seu vai suportar os lotes que você colocar lá em cima, certo? E um segundo ponto, os piquetes que estão em descanso, é possível também de fazer uma estimativa de altura. Ou seja, vou habilitar aqui essa camada de altura estimada, ela representa muito bem isso. Ou seja, estou utilizando esse piquete 1, esse lote está usando esse piquete 1, mas a inteligência aqui artificial interna está entendendo, estimando que o piquete 5 está entre 29 a 32 centímetros. Claro, você precisa de ter uma verificação de campo, mas é uma forma de se organizar. Então, basta usar o aplicativo de uma forma correta que você vai ter boas estimativas no dia a dia. Então, esses dados podem te ajudar a se orientar de uma forma mais organizada, certo? E aqui também temos, uma camada onde armazena os dias de descanso. Então, você habilitando eles, os piquetes vão ser agrupados nessas classes que estão aqui na legenda abaixo, e fica mostrando também a quantidade de dias de descanso que esses piquetes já estão. Então veja que é muito tranquilo, de visualizar essas duas informações. Capacidade de suporte, ou seja, quanto tempo eu posso usar os piquetes que eu estou usando, e que altura que está os piquetes em descanso. Essas duas informações trabalham juntas aqui para vocês tomarem uma melhor decisão. Voltando, tem também um painel onde resume algumas informações da operação, dias de uso e de descanso, aqui abaixo taxa de lotação. Uma coisa legal também de mostrar é as informações que ficam aqui atreladas a cada lote. Desse lado, descrevendo a quantidade, a taxa de lotação instantânea, que está aqui, carga animal, E aqui do lado, a rota do lote, ou seja, você tem um acesso rápido, entendendo aqui de fato o que aconteceu no passado com esse lote, por onde ele passou, as alturas que entrou e saiu de cada piquete, as datas, o horário, uma forma bem prática, simples de entender as informações da sua fazenda. Então, resumidamente, essas são as informações e as operações feitas no aplicativo no dia a dia. E agora eu vou mostrar novamente no computador como a gente pode também acessar mais informações e até analisar algumas outras. Então vamos lá. Voltando aqui para o ambiente do computador, vocês podem perceber que é a mesma fazenda que a gente estava usando aqui agora há pouco no aplicativo, tá? Os dados aqui resumidos são os mesmos dos painéis que são atualizados aí conforme o uso do dia a dia. E aqui temos um botão então de rebanho para você acessar os lotes que você cadastrou, certo? Aqui do lado tem as operações de transferência de animais, ou seja, de remanejos, os lotes que estão confinados, caso você use aquele botão que eu mostrei no aplicativo, os lotes vendidos, os lotes excluídos, certo? Todas essas guias aqui podem ser baixadas como tabela para análise em outro software, tranquilo? Aqui nesse botão histórico é onde armazena todas as operações da fazenda, ou seja, com base no dia a dia de uso, a cada troca de piquete, transferências e atualizações de peso e de quantidade, as informações vão sendo todas concentradas aqui, nesse histórico. Essa tabela pode ser editada, caso aconteça no dia a dia alguma troca em um dia diferente, e tudo. Essa edição de data não pode ser feita no aplicativo, apenas pelo usuário administrador, usuário principal aqui da conta. Então você vem editar tabela e pode alterar a data de entrada e saída, as alturas de entrada e saída e até incluir observações. Caso você, por exemplo, na saída vai lá e aduba o pasto, alguma coisa assim do tipo, você pode vir informar aqui uma informação e salvar. Essas informações aqui podem ser baixadas como tabela também para análise. Enfim, fica um acesso fácil para você que está usando no dia a dia. Você pode filtrar também com base nos eventos, no período, nas espécies, para ficar cada vez mais fácil também a análise aqui para vocês. Beleza. Usuários, aqui é onde você adiciona as pessoas que vão utilizar o aplicativo no dia a dia. Então, se na fazenda você tem
um ou N funcionários, é aqui o local onde você vai cadastrá-los. Então, é muito tranquilo o processo. Veja, você vai criar os usuários que vão acessar as fazendas. O mesmo usuário também pode utilizar ou acessar mais de uma fazenda. Basta você fazer essa gestão aqui nesse lugar, vincular. Clique aqui e selecione as fazendas que esse usuário vai poder visualizar no aplicativo. Basta vincular, adicionar as informações aqui de acesso e apertar salvar. Fazendo isso, essa pessoa já está habilitada para ver as fazendas que você selecionou. Voltando aqui então, por último, cadastro. Nessa parte aqui de cadastro é onde você tem acesso à edição dos piquetes. Então, caso os piquetes aqui no dia a dia, né, sejam alterados, ou se você, por exemplo, quiser adicionar piquetes, basta vir aqui e adicionar um piquete novo. Ou editar, pode ser essa edição feita tanto aqui usando a plataforma, como também inserção de um KML novo. Basta, após essa edição, vir aqui, ó, adicionar já o piquete novo, definir uma espécie e apertar salvar. Fazendo esse processo, você acabou de adicionar um piquete novo e também pode vir, excluir, editar, né, o piquete da melhor forma que você precisar, tá bom? Bem tranquilo. Voltando aqui no painel, veja que até agora a gente entendeu que cadastrou a fazenda, definiu as espécies de forragem, certo? Depois disso, usou no dia a dia, o aplicativo já começou a te informar a capacidade de suporte e altura do pasto. Tá, mas está faltando uma coisa, que é o quê? As imagens de satélite. Para que elas servem? Elas servem para você, no dia a dia, ter uma resposta, um acompanhamento para uma tomada de decisão a médio e longo prazo. A imagem de satélite não vai necessariamente te ajudar no dia a dia, tá bom? Tem que ficar claro isso para vocês. Aqui, nesse botão, você pode acessar as imagens de satélite da fazenda. Veja, muito rapidamente eu tenho acesso à última imagem aqui disponível, sem nuvens. Bem tranquilo. Ou também você pode ter o acesso aqui, nessa pasta, clicando na fazenda que você deseja e em imagens. Aqui vai carregar de 9 em 9 imagens, tá? Que são tiradas da fazenda. E aqui eu aproveito para explicar um processo interessante. As imagens de satélite, elas são atualizadas a cada 5 dias. Veja, o intervalo temporal aqui é de 5 dias, ó, 23 de junho, 28 de junho, certo? De 5 em 5 dias. E as nuvens podem impedir a visualização do pasto. Ou seja, veja que essas duas últimas imagens têm aqui uma mancha de nuvens. Algumas nuvens mais esparsas, outras aqui no canto, e elas impedem o entendimento do espectro luminoso da planta. Ou seja, o verdor da planta, que é o que esse satélite aqui consegue entregar. O verdor tem correlação com a qualidade do pasto. O verdor tem relação com a qualidade do pasto e não com quantidade, certo? Então aqui eu vou relatar que tem nuvens e vocês podem ter acesso nessas imagens aqui. Ou também nesses dois relatórios que podem ser feitos. Relatório de mapa de mudança, aonde a gente vai comparar duas imagens, tá? Para entender a diferença de qualidade de uma para outra. Vou vir aqui em próximo, vou selecionar as duas imagens e vim aqui em piquete. Beleza? Aqui o que vocês estão vendo é um filtro de cor aplicado na imagem para ressaltar o verdor dos piquetes. Vou passar para a cor verdadeira, vocês vão perceber, ó, do dia 8 de julho e essa outra imagem aqui, mais 5 dias anteriormente, do dia 3. Veja que existe uma diferença entre elas, certo? E o filtro de cor, o índice de folha verde, ele ressalta essas diferenças, tá? E transforma o verdor do pasto em número, ou seja, 0, nenhuma fotossíntese, nenhum verdor. De 0,85 a 95, ou seja, de até 1, é o verdor, são níveis de verde da planta. E sabe-se que quanto mais verde, mais qualidade, mais clorofila, mais poder de fotossíntese, certo? E é isso que essa imagem está mostrando para a gente aqui. Aqui embaixo a gente faz uma comparação, então, se eu tenho duas imagens e eu tenho números, eu consigo comparar esses números que são verdor e aqui embaixo vai te mostrar o resumo disso.
quais piquetes estão aumentando ou diminuindo o verdor, ou seja, a qualidade do pasto, tá? É bem tranquilo. Esse relatório é para isso, é para você entender a diferença de qualidade de um momento para o outro. O outro relatório, que é de desempenho, também em relação às imagens de satélite, vai te mostrar os números de verdor, porém de forma gráfica. Então veja, vou selecionar aqui a última imagem sem nuvem. Olha que legal, aqui eu estou vendo um ranking de qualidade dos meus piquetes, da última imagem. E se eu quiser saber um ranking de qualidade, certo? De hoje até o primeiro dia desse ano. Tá aqui, pronto. Esse ranking é de qualidade, não de quantidade. Então é muito legal para vocês entenderem, né, a qualidade dos seus pastos ao longo do tempo, ou seja, o verdor deles, tá? Aqui, a série temporal simples, ela mostra uma coisa muito interessante sobre a sua fazenda e as suas áreas de pastagem. Veja, eu vou selecionar aqui uma série temporal completa, tá? De janeiro a dezembro de 2022. Vou selecionar aqui um piquete. Veja, interessante. Está demonstrando aqui que no início do ano a gente tem um verdor maior, depois o verdor começa a cair, vai caindo, fica bem baixo aqui, próximo de 0,17, e depois começa a subir. Interessante. Vou aumentar essa análise, certo? Para 2020. Então vou começar em janeiro de 2020 e vou parar em dezembro de 2022. Vamos ver o que acontece. Bom, então aqui mostra pra gente que existe uma sazonalidade nesse piquete 1. Ou seja, existem momentos aqui, ó, em janeiro, no início do ano, que estão mais verdes. Sempre mais verdes no início do ano. E no meio do ano, aqui nessa região, certo? Que é em Uberaba, Minas Gerais, existe aqui um período de seca. E essas oscilações aqui se repetem. Ou seja, momentos de chuva, transição e seca. Então, esse gráfico aqui pode mostrar para vocês, certo? A sazonalidade de produção daquele local. Veja, esse índice tem correlação com qualidade. Porém, ao analisar essa série temporal, fica claro de entender que nos momentos onde está mais verde, existe um potencial produtivo maior. Ou seja, fica fácil de mostrar aqui, né, para o seu cliente ou mesmo para a fazenda entender quais momentos onde se deve focar em, talvez, aqui armazenar pasto para fazer um diferimento, talvez um feno, né, para repor aqui nesse momento onde a produção vai estar muito baixa. Então, esse gráfico serve para isso. Então, voltando então nesse painel, esse é o manejo remoto, de ponta a ponta, desde o cadastro até as análises que podem ser feitas, certo? E agora, vou responder a uma das últimas perguntas, que é, quanto que custa? Quanto que o manejo remoto custa? Fica muito fácil aqui, a gente deixa bem claro aqui os planos, tá? Então, para você começar a usar o manejo remoto hoje, você não vai pagar nada. Você tem um período gratuito de 21 dias. E nesses 21 dias é feito todo esse processo. A gente ajuda a cadastrar a fazenda, dá treinamento para a equipe, faz todo o processo. Antes, durante e depois, o nosso time está preparado aqui, disponível para ajudar vocês. Seja fazenda, seja um consultor, seja também uma empresa de insumo pecuário. E aqui vocês têm, né, os preços. Depois desses 21 dias, caso aqui faça sentido, então, o manejo remoto para vocês vêm e, né, migram esse plano para plano pago. Então, se você cadastrar uma fazenda de até 100 hectares, esse é o preço. 250 hectares e assim por diante. 500, 1.000, 2.000 e qualquer área acima de 2.000 hectares, esse é o preço mensal, tá? Nessa data que está sendo gravado esse vídeo, final de julho, tá? Esses preços aqui são esses. Porém, acredito que nos próximos meses esse valor vai subir. Então, caso você esteja vendo esse vídeo em julho, aproveite esses preços aqui porque eles vão subir, tá? E se você é um consultor ou uma empresa que vende aqui os insumos pecuários, a gente tem também liberdade, outros planos aqui que a gente pode trabalhar e discutir. Porém, basta aqui falar com a gente, com o nosso time comercial, para fazer essas definições. Se tiverem dúvidas, bastam vir aqui no tutorial, que tem todos os vídeos mostrando aqui como cadastrar um imóvel, como cadastrar um rebanho,
as funções básicas do aplicativo e tudo mais, tudo aqui mostrando para vocês como que funciona, de ponta a ponta. Bom, então chegando aqui agora ao fim, queria fazer um breve comentário. A pecuária, ela é muito importante e o objetivo do manejo remoto é ajudar as pessoas envolvidas a fazerem um trabalho, aplicarem as boas práticas de uma forma mais simples e mais fácil. Esse é o objetivo. Não temos objetivo nenhum em substituir as pessoas dessa atividade, certo? Seja a fazenda, o consultor autônomo, as empresas que vendem insumos pecuários, o manejo remoto ajuda todos eles. É uma zona neutra, certo? Que facilita todos os processos. Então, você deve chegar daqui e pensar, não, mas cadê? Qual que é a pegadinha disso? Não tem pegadinha, pessoal, tá? Existem 21 dias de teste para ver se faz sentido ou não. Tem um time aqui que vai ajudar antes, durante e depois da implantação do manejo remoto, tá? E não tem fidelidade nenhuma. Então, fica aqui o meu convite para vocês chamarem a gente no WhatsApp, conversarem conosco e a gente entender a situação de vocês. E vamos lá, vamos usar o manejo remoto. E é sempre possível melhorar.